Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo do ano e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre por que que nem todo físio quer viver nesta vida de atendimento. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, assim, não é falta de amor pela profissão, não é questão de não gostar do que a gente faz, porém, a sustentabilidade que a gente tem que ter para conseguir ficar nessa profissão é muito grande. O esforço que a gente tem que fazer para ficar nessa profissão também é um esforço assim que muitas vezes acaba pegando a parte mental, a parte física, e conseguir equilibrar tudo isso é muito difícil. Então, assim, né, reforçando de novo, não é falta de amor pela profissão, não é questão de não gostar de atender, nada disso. Mas o cansaço às vezes pega e muito. E eu não sei vocês, mas quando eu estou cansada, gente, todo mundo percebe como eu fico exausta, assim, no nível de não conseguir não demonstrar que eu tô cansada, que eu não consigo ter um raciocínio muito elaborado, que eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito, então eu também diminuo as minhas falas, eu fico mais tranquila, fico na minha, é, e isso é muito visível. E passar isso para os nossos pacientes é uma coisa muito ruim. Eu não sei, né, como que funciona para vocês, mas quando eu tô no atendimento, eu sou 100% eu sou 100% dedicada, então sempre que eu venho conversando com vocês aqui, eu vou trazendo isso, né? Mostrando pra vocês que de fato não adianta só ser um protocolo ou só cumprir as regras que o lugar tem. Muitas vezes você tem que se doar, ser muito empático, ser muito atencioso, respeitar o caso do paciente, respeitar o paciente, a família, você tem que se respeitar. Então essa sobrecarga vem crescendo a cada dia, e quando você percebe que você está em uma situação onde você não consegue de fato controlar, o seu corpo começa a dar sinais, né? Então tem vários sinais. Dor de cabeça começa a aparecer, dor nas costas, porque tem vários procedimentos, principalmente na fisioterapia, né? Que a gente precisa de força, a gente precisa de jeito, a gente precisa de várias coisas e isso também vai pegando um pouco. E um outro ponto que eu queria falar com vocês também é em relação a se posicionar. Não sei como é pra vocês, mas eu passei muito por isso, ainda passo, em relação a ter que me posicionar o tempo inteiro. Não adianta você falar uma vez só, as pessoas não vão entender. Você tem que falar duas, tem que falar três, quatro, cinco, até 100 vezes. Mas quando é outras pessoas, ou quando essas pessoas estão lá há mais tempo, depende muito de cada caso, né? Mas eu sinto que quanto mais a gente tem que se posicionar, mais cansativo isso fica. Não adianta você só ir lá e fazer e pronto. Você tem que fazer e você tem que demonstrar que você fez. E isso é em qualquer área, não é só na área hospitalar. Na área hospitalar eu sofri um pouco mais, porque tive problemas, por exemplo, com pacientes, né, mais precisamente homens, que questionaram, né, que eu era físio, como que uma mulher desse tamanho, magra, né, tipo toda fofinha, frufruzinha e tudo mais, ia conseguir tirar eles da cama. Ou vários questionamentos assim que acaba deixando a gente um pouco cansada, né? Então, além da gente ter que provar que a gente estudou para isso, que a gente tem técnica para isso, tem recurso, tem confiança, né? Até porque a gente não vai tirar o paciente, por exemplo, do leito sem ele ter nenhum tipo de indicação e você sentir segurança de que isso vai dar certo. Então, além de provar isso, você tem que provar que você é capaz para ajudar o paciente. Então, esse acúmulo de coisas foi cansando, tanto na fisioterapia quanto pessoalmente mesmo, né? Então, lógico que tem alguns momentos que você tá mais vulnerável, que você acaba não confundindo, mas você tenta
não trazer isso para sua vida pessoal até certo ponto, porque depois de muito cansaço, muita exaustão, infelizmente você começa a se questionar, porque não é possível que em todos os lugares essa mesma coisa acontece. E, gente, isso é muito, muito comum. Infelizmente, com as pessoas que eu converso, tem esses relatos muito parecidos, assim. Então, lógico que a gente tem que entender a vulnerabilidade da pessoa, a gente tem que entender que a pessoa tá em um momento difícil, mas que ainda assim ela vai de qualquer forma precisar confiar nos profissionais que estão ali. E é por isso, de novo, que eu reforço que a fisioterapia precisa de muitas capacitações, muitas experiências, muita prática para de fato você se sentir uma pessoa confiável e ficar confortável. Só que, apesar disso, muitas vezes ainda não é suficiente. E isso vai, né, cansando e a gente vai ter que ir equilibrando as coisas para não ter uma decisão maior, para você não definir, por exemplo, tipo, não quero mais e pronto, acabou. Então, para isso, para não chegar a esse ponto, você precisa equilibrar muita coisa. E isso acaba envolvendo o cansaço mental e físico. Acho que para puxar um tópico, né, mais final assim, conversar um pouco com vocês sobre a parte financeira. Então, a gente tem essa dedicação 100% ao paciente, tanto profissional quanto emocional e tudo, mas o retorno financeiro às vezes fica muito a desejar, então cada vez mais as coisas vão se terceirizando e tudo, então infelizmente você acaba sendo um número, né? Então, dependendo de como você enxerga isso, é uma coisa ruim também, por uma questão de ser substituível, mas ainda assim saber que o que você fez ali foi único, o propósito que você tinha era único, então tudo isso também acaba contando, né? E eu acho que na parte hospitalar, isso fica mais visível e ao mesmo tempo mais pesado. Não porque você se sente uma pessoa diminuída, assim, mas porque a substituição tem que ser rápida. Então, se você for levar sempre isso pro lado pessoal, isso é muito ruim. Então, quem for para a área hospitalar já tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso é muito comum. Às vezes não, né? Na maioria das vezes é necessário, porque o paciente precisa de assistência, o paciente precisa de fisioterapia. Então, isso é muito importante que vocês estejam mais conscientes com vocês e entendam que isso pode acontecer em qualquer momento, principalmente porque às vezes o contrato é um pouco frágil e isso acaba influenciando em várias outras coisas, mas pensando na parte de gestão, administração e tudo mais. E a conclusão é essa, né? Então, nem todo físio quer a parte do atendimento, justamente por esses pontos de cansaço mental, retorno financeiro às vezes não é muito bom. Você ter que ficar provando toda hora a necessidade da físio, como isso é importante e tudo mais. A gente tá agora num momento, né, numa leva, numa era da parte de saúde física, né, alimentação, né, tudo muito regrado, muito ali neutro, você tem que pensar em você e tudo mais. E a físio entra nisso também, mas eu sinto que ainda precisa de um pouco mais de resistência para que isso seja levado a sério, né? E pensando da forma que os profissionais vão levando e tudo, com esse cansaço, com essa sobrecarga e tudo mais, é muito difícil. Então, quando a gente para pensar assim, né, num quadro atual, tá tudo muito sobrecarregado. Então, se a gente não consegue ter um respiro, né, um espaço para conseguir se posicionar, para a pessoa confiar na gente e tudo mais, é muito difícil, muito cansativo. E assim, às vezes a gente chega no limite e fica aí em aberto o que a gente pode fazer na físio. Então, esses movimentos que eu venho fazendo recentemente é em relação a isso, né? De empreender, de ir para outras áreas onde eu consigo ter mais flexibilidade na minha rotina para conseguir cuidar de mim também.
Então, 2025 foi um ano que eu, assim, não cuidei nem um pouquinho de mim. Dificilmente eu consegui me organizar, fazer coisas pra mim. Então, acabei deixando que outras coisas tomassem espaço da minha vida, justamente pelo cansaço e sobrecarga de ter que o tempo todo ter que ficar equilibrando tudo. Então, isso deu uma super lotada, né, nas coisas. Mas com o tempo isso vai se ajustando, então 2026 é um ano novo, então agora tudo isso precisa ser alinhado, organizado, eu tenho que entender os meus limites, coisas que não fazem mais sentido, e vou mostrando tudo isso pra vocês aqui. Então me sigam lá no Instagram, se inscreve aqui, curte, comenta, compartilha e ative o sininho para receber as próximas notificações. Então eu vou contando todas as novidades por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!